sejam bem-vindos a mais um programa O Estado Verde. Eu sou Magda Maia e, conforme prometido na semana passada, hoje nós vamos falar sobre indústria 2.0. Na verdade, a sustentabilidade no contexto da indústria 2.0. O que caracterizou essa indústria, se a gente puder dizer um marco específico, né? Foi a descoberta, digamos assim, da possibilidade de utilização da energia elétrica, certo? E os motores a combustão. E aí isso promoveu uma grande evolução, não só na indústria, mas também uma evolução nas cidades. As cidades passaram a crescer muito e a ter cada vez mais pessoas. E aí existe uma discussão até antropológica que diz que quanto mais a gente está junto, né, numa cidade, numa comunidade, numa vila, mais a gente tem uma tendência a querer comparar o nosso estilo de vida com a vida do nosso vizinho, certo? Então, muita gente nas cidades acabaram fazendo com que cada vez mais todo mundo quisesse ter as mesmas coisas. Então, tudo que uma pessoa tinha, a outra queria. Comportamento esse que hoje em dia ainda permanece. Se você parar para pensar, todo mundo quer ter um celular, todo mundo quer ter um smartphone, todo mundo quer ter acesso à informação, todo mundo quer ter internet. Então, esse comportamento é muito comum de nós, né, os seres humanos. Então, naquela época, quando isso começou a acontecer, a indústria precisou ganhar capacidade de escala. Então, as produções começaram a ser muito maiores, literalmente produção em série, né? Foi a época do Fordismo, onde a produção era realizada em série, tá? E em termos de meio ambiente e natureza, aí já não era mais a questão somente do controle da poluição, como lá na época da indústria 1.0. Agora a gente já tinha uma preocupação com degradação da natureza propriamente dita, desmatamentos, extinção de espécies, coisas que tiravam, que não só poluíam, como também tiravam a natureza da sua condição original e perdas que muitas vezes eram irreparáveis. E aí, por conta disso, começou também a surgir a noção de uso racional de recursos. E aí, nesse momento, não existia ainda de maneira tão presente esse discurso da sustentabilidade, né? Mas existia essa preocupação com a natureza propriamente dita. E aí acabam surgindo algumas noções de preservação, de cuidar do meio ambiente, cuidados com a natureza, né? É muito desse período da segunda revolução industrial, ou seja, da indústria 2.0, tá? Então, como eu falei, né, no programa anterior, essas questões, a gente tem uma evolução histórica, né? A indústria evolui, as cidades evoluem, nós evoluímos, mas esses conceitos eles não são abandonados, não, eles continuam na nossa vida. Então, significa que lá da indústria 1.0 a gente herdou a questão do controle da poluição. Na indústria 2.0, então, a gente passa a herdar essa noção de uso racional de recursos e preservação da natureza, certo? Coisas que até hoje fazem parte do nosso conceito, nossa compreensão sobre sustentabilidade e que, de certa forma, já poderiam estar superados pela legislação, pela consciência ambiental que tem sido cada vez mais crescente. Mas a gente ainda tem alguns pontos a trabalhar. E aí você deve se perguntar, então, onde está a sua empresa nesse processo, né? Vocês estão utilizando, fazendo uso racional dos seus recursos? Já tem uma política de reuso de água, de produção de energia no próprio local, microgeração de energia, enfim. Existem muitas possibilidades que a gente tem que pensar e que herda lá da indústria 2.0, tá certo? No próximo vídeo eu já vou falar da terceira revolução industrial, que já tem mais a ver com o nosso momento presente, com o que nós estamos vivenciando, tá? Até que no último vídeo a gente consiga falar sobre a sustentabilidade 4.0, que é um conceito novo que eu quero apresentar para vocês, tá certo? Então, até lá!